Já recebemos um pouquinho aí, né? Da presença, da água. Agora vamos comer um pouquinho. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Isso se der certo. Se não der, quem comanda aqui é Ele. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Davi é o autor desse lindo, esse belo, esplêndido salmo. Glória a Deus. Davi, todos nós sabemos que quando Deus não queria mais Saul no comando do povo de Israel, Deus chega para Samuel e diz: Samuel, prepara a vasilha do óleo, vai até a casa de Jessé, porque lá eu tenho me provido de um rei. Mas, Senhor, se Saul descobrir que eu fui para ungir um outro rei, Senhor, ele vai me matar. E deixa que eu te traga uma mensagem profética nessa noite. Se o Senhor te mandar fazer alguma coisa, vai, porque o diabo não vai tirar a tua vida enquanto tu não fizeres a vontade dele. Aleluia. Tem crente que às vezes se preocupa, fica com medo de situações diversas, mas quando é o Senhor quem ordena, ele se responsabiliza. Glória a Deus. Ele toma conta, ele cuida. Ele não é Deus para fazer uma promessa e não ter o poder de cumprir. Ele não é um Deus enganador que te diz fazer algo por ti para tentar se livrar de você. Ele só disse que vai fazer, ele só promete fazer, porque ele é o Deus Todo-Poderoso que pode fazer. Aleluia. Ele não diz para se livrar de você, jamais. Ele só diz porque ele sabe do punho forte que ele tem, da capacidade que ele tem, do senhorio que há sobre ele. Então Deus fala com Samuel: tu faz o seguinte, Samuel, tu chega lá e tu vai adorar. Samuel sai da sua terra, do seu local, e vai até ao local onde Jessé morava. Quando ele chega lá, vai bem recebido. O que o Senhor vieste fazer aqui, se eu vim para adorar? E ele entra na casa de Jessé, pergunta pelos seus filhos, e ele reúne. Chegou perto do horário do almoço, e Jessé já chama a sua esposa, prepara o almoço para o profeta. O profeta era bem recebido, e quem quer ser abençoada, agraciado, abençoado, dê honra a quem é digno de honra, a quem merece honra. E quando ele chega, a esposa vai preparar o almoço, e ele diz para Jessé: diz, olha, Jessé, eu vim aqui porque Deus diz que tem um rei aqui na tua casa. Jessé tinha já dos seus filhos que faziam parte do exército de Israel, e ele começou a trazer o mais velho, o segundo, o terceiro, e foram passando todos, os mais fortes, corpulentos. E eu suponho que Samuel, quando viu aqueles homens fortes, ele imaginou que fosse um daqueles. Mas Deus dizia: Samuel, não é esse aí.
Tu estás vendo a parte externa, Samuel. Eu conheço a parte interna, Samuel. Tu estás vendo a parte de fora, Samuel. E eu conheço a parte de dentro, Samuel. Para muitos interessa a parte de fora, Samuel. E para mim eu quero a parte de dentro, Samuel. Para mim o que importa é como está por dentro. E passaram aqueles jovens e Deus não escolheu nenhum. Samuel perguntou a Jessé: ainda tem algum? Ele disse: tem. O menor. Nem Jessé acreditou na capacidade do seu filho. Nem Jessé. Deixa que eu te diga uma coisa. Mesmo que alguém não acredite em você, mas se foi Deus quem prometeu para você, tenha fé, tenha confiança, acredite, confie, vá em frente, levante a cabeça e não desanime, não desista jamais, porque Deus é fiel e poderoso para cumprir as promessas na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Que maravilha. Resultado é que Jessé diz assim: está faltando um menor, está lá no interior, lá na roça, cuidando das ovelhas. Manda buscar. Mas ele é o mais novo, manda buscar. Mas ele não tem experiência, esses aqui já estão no exército, já lutam, já tem costume com batalha. Vai buscar. Eita, irmão, que quando Deus escolhe, que quando Deus seleciona, não adianta. Há um ditado popular, bem conhecido, que vocês vão entender: quem não é visto, não é lembrado. Tudo bem, eu concordo em partes, mas escute, quando recebe promessa de Deus, pode estar lá dentro do mato, ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo, ele manda buscar. Vai buscar. Está vendo que para Deus essas coisas não funcionam? Quando chega aquele rapazinho de 17 anos, que entra a porta, aí o coração de Samuel bate mais forte. E o Senhor diz assim: eis aí, Samuel, esse é o homem que eu tenho escolhido. Aleluia. Ele pega a almotolia, é o nome do vasilhame, e derrama o azeite sobre a cabeça de Davi. E a história diz que naquele mesmo instante o Espírito do Senhor tomou posse de Davi. No mesmo instante. Mas foi dureza. Foi dureza. Davi foi ungido rei, mas não tomou posse do reinado logo ali. Ele passou por um processo terrível e tremendo. Foram não dias, nem meses, foram anos. Ele fora consagrado, ungido rei aos 17. E só assumiu o reinado aos 30 anos de idade. Mas o que tem aqui? É que Deus, quando faz uma promessa, mesmo que o homem tente impedir, porque triste, mas realidade, o homem às vezes impede. Vá para casa com isso. O homem às vezes impede. Mas pastor, Deus não é o Todo-Poderoso? Sim. Só que o homem impede de Deus cumprir as promessas. Se tem algo que me deixa feliz, é quando eu libero alguém aqui para tomar posse nessa tribuna, nesse microfone, e a pessoa se vira agradecendo a Deus e diz que tinha uma promessa que está se cumprindo. E eu glorifico a Deus porque eu estou sendo um canal para se cumprir a promessa da vida de quem recebeu a promessa.
anos de idade. Foi perseguição, foi luta. Saul não queria sair do comando, Saul não queria descer da cadeira. É coisa boa, né? Uma cadeira, o poder. E eu vou dizer uma coisa para você, não guardo segredo não. O que tem de pastores que o seu tempo já encerrou, mas eles insistem por causa do poder. E isso, o que acontece? Vai segurando, como aconteceu com Davi. Só que depois que Davi assumiu o comando, vitória, o sino de vitória, aí acontece que o rei Davi descuida. E muito cuidado, irmãos, quando o Senhor começar a nos exaltar, nos abençoar. Eu tenho sempre motivado, ensinado e motivado vocês a serem fiéis, a cumprirem com os seus compromissos e ter a certeza de que Deus há de exaltar e de abençoar. E Ele vai. Deus tem promessas para essa casa e Ele há de cumprir. Agora, quando nós estivermos lá, a humildade tem que estar conosco. Agora, recente, o irmão da minha esposa foi reconhecido. Vocês sabem que ele é um microempreendedor e ele foi reconhecido. E mandou uma foto lá para a missionária. Ela se emocionou, até porque o irmão foi exaltado. Eu digo, tá bom, é a bênção de Deus. No dia seguinte, aí Leão Neto entra em ação. Eu chego para ele, parabenizo, e disse para ele: um reconhecimento como esse é uma exaltação. Agora você, como um conhecedor da verdade, o que você tem que fazer? Descer na escada da humildade. Aí pode esperar, mas o recado foi completo para ele. Agora você pode esperar o agir de Deus, porque isso aí foi só o começo. A maior coisa Deus vai fazer. Mas Deus requer de nós simplicidade, humildade, para que Ele possa nos abençoar e manter a sua promessa de pé na sua vida e na minha vida. Humildade. Aí começou a melhorar a coisa e já começa, né? Olha assim, só porque a Desiana não conseguiu comprar uma picape, já olha para ela assim, por cima do ombro. Mas aonde a picape vai, o povozinho também vai. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Brinque. Começa a se tornar importante. Humildade. Irmão, a humildade, ela abre portas. Abre portas. Davi, ele se tornou um rei poderoso, conhecido, vitorioso, guerra por cima de guerra, isso olhava ele. O que aconteceu? Chegou um ponto que ele não foi à guerra. Ele mandou o seu comandante, o exército, e ficou em casa. E a história diz que aconteceu um problema com ele, depois do almoço, ele pousou lá no palácio, era uma casa embaixo, em cima, ele andando lá em cima do palácio, viu uma cena que não era para ver. Por que ele viu? Porque ele não estava na guerra. Vocês estão entendendo? Se ele estivesse na guerra, se ele estivesse batalhando, ele não teria visto o que ele viu. Que nós possamos entender que aqui nós estamos numa batalha todo dia. E nós não podemos mais voltar atrás.
atrás. Você não pode mais desistir. Nós entramos no exército, numa batalha que o nosso pensamento tem que ser cada dia guerrear. Passou um dia, agora vou para frente, vou continuar guerreando, porque o Senhor está mais perto de nos dar a vitória. Não podemos desistir. Sei que problemas vêm, lutas, perseguições, sim, mas a gente não pode desistir. Um certo pastor, ele passou por um momento difícil. Não queira estar na minha pele. Não queira. E aquele pastor, ele simplesmente, posso dizer que surtou. Tirou um paletó, tirou a gravata e botou outra roupa e disse que ia curtir, que não aguentava mais. Era muita pressão. E ele tinha promessa. O que ele fez? Botou o traje e saiu na noite. Encontrou um lugar que estava tendo festa e entrou. E quando ele entra no espaço grande, ele viu uma jovem bonita lá e ele chamando. E a jovem olhou para ele assim, olhou e tentou disfarçar. E ela olhou para ele e chamou ela de novo. Ele disse, mas não pode. E veio com aquele negócio até aqui, e chamou assim, ela balançou a cabeça e foi. Quando a moça chega, que olha para ele e diz, pastor, o senhor aqui? Meu Deus do céu. Pastor, eu agradeço a Deus, eu glorifico ao Senhor pelo Senhor ter vindo atrás de mim aqui dentro desse lugar aqui. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Pois é, meu filho, Deus me mandou aqui, vamos se reconciliar. Coisa nenhuma. Ele tentou fraquejar, mas o que tem para nós aqui é que nós não podemos mais voltar atrás. Você não pode mais desistir dessa guerra. Vamos à luta, porque o final dela está mais próximo do que nunca. Aleluia. Está tão perto do final dessa guerra. Tão perto. E tem tanta gente negligenciando, brincando. E nós precisamos lutar, guerrear. Ele não foi à guerra, e por não ter ido à guerra, ele quebrou duas leis do decálogo. Duas leis: adultério e assassinato. O tempo passou e Deus levanta um profeta e vai até ele e o repreende. Ele achava que estava tudo ok. É sempre bom nós procurarmos diante de Deus fazer uma autoanálise de como nós estamos diante de Deus. Como é que está o teu comportamento em casa, na rua, por onde anda? Será que por onde você passar esse rapaz, ali vai uma mulher de Deus, que eu vou dizer, aquela é diferente. Quando você pretende, tem outras pessoas que dizem, quero ser crente igual ela. Ali vai um homem de Deus, aquele é crente. É como é bom. Agora, quando é o contrário, irmão, isso é triste. O profeta chega e o exorta. Não tem como, o tempo está pouco. Se ele conta uma história para ele, e ele se enfurece achando que estava tudo normal. Ele disse o seguinte: com essa pessoa ele deve morrer.
ainda vai ter que pagar. Ele disse: pois és tu. És tu. E ele então, como se diz, caiu no cavalo. Perdeu as forças. Depois de tudo, que ele reconhece o seu pecado. Que coisa boa é a gente reconhecer o nosso erro. Ele reconhece e fez esse salmo aqui. Que esse salmo para mim é um dos mais bonitos dele. Isso aqui é uma oração, um reconhecimento, um arrependimento. Ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E ele prossegue. Ele pede para ser lavado, pede para ser purificado. Ele diz a Deus que conhece o seu erro, as suas transgressões, que o pecado está sempre diante dele, não tem como ele fugir. Ele fala para Deus, ele confessa para Deus que pecou contra Deus. Ele diz a Deus: eu sei que eu estou em pecado, eu fui feito em pecado, mas Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ele pede para Deus o purificar. Ele pede ao Senhor para que Deus possa tornar a colocar dentro dele alegria. Porque a pessoa, quando sai da trilha do Espírito Santo, finge viver uma vida bem com Deus, mas não adianta. Pode fazer o que quiser, se não estiver bem, uma hora ou outra vai aparecer. O próprio Espírito de Deus, ele se encarrega de fazer transparecer a situação da pessoa. E ele prossegue: Senhor, esconde, já estou indo para o final, esconde, versículo 9, esconde o teu rosto nos meus pecados. De novo ele pede: apaga as minhas iniquidades. Reconheça, sempre que você se prostrar diante de Deus, reconheçamos que sem Ele não somos nada, que Ele precisa nos perdoar, que nós necessitamos da sua misericórdia, do seu perdão. E ele prossegue: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Ele sabia que o coração dele estava impuro, porque ele havia maquinado o mal. Ele só pecou porque ele projetou no seu coração. E nós temos que policiar o nosso coração, porque é ele quem maquina, e ele joga para a mente, e aí a mente joga para o corpo executar o que ele maquinou. Que você e eu possamos pedir ao Espírito Santo para criar dentro de nós um coração puro, limpo. E por último, não me repulses da tua presença. E ele conclui, versículo 11: nem retires de mim o teu Espírito Santo. Nem retires de mim
o teu Espírito Santo. Aleluia. Imagina aí, irmãos, imaginem vocês sem a presença do Espírito Santo. O que seria? O que seria? A Deus nos dê sua graça, que nós possamos tomar a vida de Davi como exemplo para nós aqui, essa oração de Davi, como exemplo. E o Senhor há de nos abençoar. Você pode dizer amém? Amém. Eu não costumo fazer isso, mas eu quero convidar todos vocês para vir aqui à frente. Nós vamos orar e encerrando esse culto de uma forma diferente. Aleluia. E você já pode vir, você já pode dizer para ele aí alguma coisa. Diga para ele, não, diga para ele. Como é que está o coração dele? Como é que está a vida aí? O que está precisando? O que está faltando? Diga para ele. Ele pode, eu não posso, mas ele pode. Eu não tenho, mas ele tem. Bendito Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, eu apresento a noiva do teu Filho Jesus, que está aqui, parte desse rebanho, na tua presença. Agradecemos pela real presença do teu Espírito Santo conosco, nos avivando, nos alegrando, nos ensinando a prosseguir nessa caminhada, que não é fácil, é árdua. Essa batalha, muitos têm sido feridos, mas, Senhor, o teu povo continua batalhando, o teu povo continua lutando, porque o general de guerra, que é Jesus, está no meio dessa batalha. E não vai nos abandonar, não vai nos deixar jamais. Visita o teu povo, que nós possamos, Senhor, nessa noite, voltar ao nosso lar, ciente que nós somos alistados nesse exército e que nós não podemos mais voltar atrás. Não podemos mais voltar atrás. Senhor, nós não podemos mais voltar atrás. Aleluia. Despede o teu povo em paz. Dá-nos uma noite na tua presença. É o que eu peço e por fé agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Até encerrar. Domingo tem escola bíblica e domingo será a nossa ceia. É o primeiro domingo, né? Dia 2, pois é, domingo será a nossa ceia. Eu vou colocar no grupo, já vai preparando, mas depois a jovem da mídia vai colocar lá para cá.